Olá, abençoados, boa noite a todos. São exatamente 19 horas e 56 minutos. Esse é o horário que eu estou iniciando mais um vídeo, lendo e explicando a Bíblia. Primeiramente, agradecer a vocês aí pelas visualizações, pelos comentários. Também pedindo que você se inscreva aí no canal, se você quiser, e agradecendo os inscritos, também os novos inscritos. E mais uma vez eu estou aqui somente para ler a Bíblia e te explicar, e não aplicar nunca, jamais aplicar a Bíblia em ninguém, porque é passado, porque são livros históricos. E eu estou sempre repetindo isso para que você entenda que a palavra está consumado, significa que não há mais nada a fazer, porque já foi feito. E quem fez foi o Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, do qual é a manifestação de Deus como Filho para a consumação de todas as promessas feitas através dos profetas, dos salmos, e para cumprir a lei de Moisés, que o homem foi impossível cumprir, mesmo porque era tudo sombra, era a sombra da realidade que seria a nova aliança. Entende, abençoado? Então, primeiramente, deixa eu fazer os agradecimentos aqui aos comentários aqui de alguns irmãos. O José Carlos do Santo Batista Carlos, graça eterna, melhor noite, amados irmãos em Cristo, vivo, ressuscitado, um grande abraço, irmão Lira. Agradecendo aí, né? Agradecendo aí o José Carlos, levando ao teu entendimento que como é que eu posso dizer, o entendimento para com Deus hoje, a partir do ano 70, a partir de já passados 2000 anos, é somente de filho e pai e filho, e espiritual, e que você deve somente adorar a Deus, somente em espírito e em verdade, em todo e em qualquer lugar em que você estiver. Jamais é para tu ter igreja, ou ir para a igreja, ou ter religião, porque você já tem Deus, você não precisa de mais nada. Mais uma vez aqui, o José Carlos de novo, obrigado, meu irmão, por esta pérola. Abba Pai, que nosso eterno Pai continue lhe abençoando a cada dia com todas as sortes de bênção. Agradecendo mais uma vez aí o José Carlos, e lembrando a você que quando Paulo fala lá em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais. Paulo está revelando para eles, para os Éfesos, o que eu estou revelando para vocês agora, que eles espiritualmente, eles já tinham tudo, eles já tinham a bênção completa e para sempre, e que isso é no Espírito. E nós quando nascemos, já nascemos com tudo, não precisamos de mais nada, somente de crer na obra de Deus consumada, e crendo que Ele já fez morada em você, e que você é templo e morada de Deus, e em ti você já tem todas as coisas, é no Espírito. E na carne, tudo que tu semear, você vai colher, simplesmente assim. Não tem mais pecado, não existe mais nada para o futuro, porque Ele já fez todas as coisas. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não é que deixa, Ele já tirou. Sebastiana
Maria da Silva, é verdade. Pregações lindas. Abapai. Deixa eu ver aqui. Levando para vocês. Sebastiana Maria da Silva. É verdade, pregações lindas. Abapai. Parabéns, irmão. Lembrando para vocês, né, que todo esse entendimento do qual eu repasso para vocês, esse entendimento não é meu. Tudo é dele, é de Deus. Esse entendimento do qual eu tenho e que passo para vocês é a partir do momento em que você joga no lixo tudo aquilo que tu aprendeu na tua macumba chamada igreja. Só assim funciona. Entendeu, abençoado? Aí Deus, através do Espírito que já habita em ti, ele te dá um entendimento. E você vai crescendo dia a dia. Cada dia que tu tá falando, tu tá lendo, o próprio Espírito que em você habita, ele te dá o entendimento. E vai sempre renovando, vai sempre crescendo espiritualmente, crendo no que já foi consumado. Evaldo Rabelo, graça e paz, abençoado, tamo juntos, abençoado. Meu amado irmão Evaldo Rabelo, a graça de Deus em Cristo, a lei de Moisés, toda a Bíblia, de uma maneira geral, ela foi escrita somente para um povo, que foi o povo de Israel, que estavam antes da consumação, não só do cumprimento da lei, mas do cumprimento da graça. A graça é um favor imerecido. É a nova aliança, foi a nova aliança em que Paulo foi levantado para esclarecer, para revelar aquilo que Deus revelou para ele, para Paulo. E o que foi? A graça, o favor imerecido. Que Deus, tudo que ele tinha prometido, através do Filho, através da sua morte, através do seu sofrimento, ele cumpriu todas as coisas. Entende, abençoado? Então, a graça de Deus consumada, a lei de Moisés consumada, os profetas e salmos consumado. Tudo já está consumado. A relação de nós, a partir do ano 70, aqueles que nasceram com Deus, é somente de pai e filho. Não tem mais intercessor de absolutamente nada, a não ser ele. Entendeu, abençoado? É isso que você tem que entender e que você tem que viver, que você já tem tudo, que você já é santo no Espírito, que você já tem a vida eterna no Espírito, que você não, você é filho, você já nasceu filho, você já nasceu com tudo. Por quê? Porque você nasceu depois do estar consumado. Que as pessoas aí da religião, eles mandam você fazer aquilo que veio não para o homem fazer, mas para Cristo, o Filho do homem, cumprir. E já cumpriu, está consumado. E quem é que crê, Lira? Somente os filhos de Deus, os Espíritos. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não crê. Então, agradecendo aí o meu irmão, estava falando, Evaldo Rabelo, né? Então, a irmã Sebastiana, mais uma vez, 10 minutos já. Graça eterna, salvação e o conhecimento da verdade de nosso Cristo ressuscitado, Deus Todo-Poderoso, somos filhos livres. Lembrando aí para vocês, né, que o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, que não existe mais, essa manifestação de Deus, através de Filho, foi somente até que chegasse a igreja de Cristo daquela geração, que não é mais hoje. Hoje nós somos templo e morada de Deus, simplesmente isso.
e que a igreja daquela geração, daquele século, da primeira era cristã, era aquela igreja que eram as pessoas em que estavam aguardando o aperfeiçoamento espiritual. Então, Paulo foi levantado para explicar isso para eles. E eu estou explicando para vocês que quando vocês nasceram, quando nós nascemos, já nascemos aperfeiçoados no Espírito. Já nascemos santos, já nascemos tudo. Entende, abençoado? Porque nós somos depois do tudo estar consumado. Vita Barbosa. Graça eterna, irmão Lira. Eles gostam de ser enganados. Falando aí da religião, né? Falando dos sistemas religiosos. Aí tem um jumentinho aqui, né? Esse jumentinho aqui, ele é doutor em teologia. Esse Nécio, esse burro. Ele sempre está falando a mesma coisa. E ele sempre fala para mim que eu sempre prego a mesma coisa. E qual é a mesma coisa que eu prego? Qual é a mesma coisa que eu explico? É que tudo já está consumado. Que não há mais nada para fazer. Que não é para tu esperar, não é para tu, não é para tu buscar, não é para tu dar. Não é para tu receber, porque já tem tudo. E esse jumentinho aqui, que é doutor em teologia, ele está sempre fazendo o comentário aqui, dizendo que eu falo sempre a mesma coisa, né? E que eu devo estudar. Se eu estudasse, eu era um jumento que nem você. Um jumento que nem você e os doutores em teologia que enganam as pessoas nas ditas igrejas, nas ditas religiões. E eu estou falando de quem? Desse jumento aqui, ó. Cícero de Moraes, que não aceita a verdade de Deus. E vive enganando e roubando as pessoas, botando tudo pro futuro. Entendeu? Esse cão guloso. Ele diz aqui: manda tu espera, e é de matar. Fazer o quê? KKKKK. Porque esse jumento junto com os outros, esses ladrão, eles pregam, leiam a Bíblia e botam pro futuro. E aí fica te roubando, mandando tu dar o dízimo, mandando tu fazer campanha do tijolo, esse monte de pilantra. Entendeu? Então, ele faz outro comentário aqui, diz assim: Lira, você está falando sempre do mesmo assunto. Estuda, Lira. Deus me livre, ô jumentinho, de estudar e ficar um cavalo que nem você, que não tem entendimento de nada. Entendeu? E que você não era nem para entrar aqui para fazer comentário de nada. Porque tu é um jumento, tu não entende de nada, cara. Tu não entende de nada. Tu entende só de enganar, de pegar a Bíblia e chamar Deus de mentiroso e botar tudo pro futuro. Tu estudou, jumento, e tu não sabe nem o que significa estar consumado. Está feito, está pronto, não tem mais nada a fazer. Entendeu, cãozinho? Então, rapaziada, olha, pregando para aqueles que não têm estudo, porque quem tem estudo é imbecil, igual esse camarada aí. Então, olha, eu vou abrir para vocês aqui Hebreus e vou ler e vou te explicar, te mostrando o que é que esses doutor teólogos fazem com a humanidade. Com a humanidade. A última manifestação de Deus na terra, lá em Jerusalém, lá em Israel, que não foi para nós, foi a vingança do sangue dos profetas, a vingança do sangue de Jesus, a vingança do sangue daqueles que mataram os profetas. Essa foi a última manifestação de Deus, que foi o cumprimento de Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração, a geração deles, que se consumou no ano 70, que esse jumento aí bota para o futuro. E Daniel 9:24, que fala da invasão do Império Romano a Israel para a queda do templo e para a vingança, para a matança daqueles ladrão iguais os de hoje, né? Que roubavam, que exploravam as pessoas e que continuam explorando.
né? E que Deus acabou com a religião, derrubou o templo e matou todos eles. E esses cães criaram tudo de novo. E nós estamos aqui te levando o entendimento que não é para tu ir para macumba chamada igreja. Porque você, nem igreja você não é mais. Você é templo e morada de Deus, né? E o relacionamento de Deus com você é único e exclusivo, tu e ele, tá? Deus é Pai dos Espíritos. E não é nem com todos. Porque quem não tem o Espírito de Deus igual esse jumento aí, não é dele, não tem entendimento. Então, ó, vou te mostrar aqui o que tudo já foi consumado e que esses enganadores botam pro futuro para roubar as pessoas, para enganar, para escravidar e ficar mantendo eles como os escravos da bancada dos evangélicos. Olha, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, deixa eu te explicar. Deus, ele falou no princípio como Espírito, se manifestando através de sarça ardente da boca do jumento, através dos profetas, através de nuvens. Quando ele veio trazer uma sentença para o Egito, ele disse: eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. Então, cavalgar numa nuvem ligeira, vir sobre as nuvens, para os judeus significava passado, Deus trazer uma sentença sobre um determinado povo. E foi assim que ele fez quando veio trazer uma sentença para o Egito e quando veio trazer a sentença final da destruição do templo e a matança dos ladrões da época. Então está escrito lá em Apocalipse: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí esses ladrões aí que estudaram, eles mandam tu ficar de olho na nuvem e eles ficam te roubando até a tua carteira do bolso. E eu que não estudei, vim sobre as nuvens, para eles lá, era Deus trazer uma sentença contra um determinado povo. E qual seria a sentença? Daniel 9:24 e Mateus 24:34, o fim de todas as coisas, do cumprimento que esses ladrões botam para o futuro. Entendeu, abençoado? Então, ó, Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, esses últimos dias, né, eles botam para hoje, porque bota a Bíblia para o futuro. Aí diz: tá vendo? Ó, tá escrito na Bíblia, nesses últimos dias. Mas esses últimos dias, estudioso, é o último dia dele lá. Os últimos dias que eles estavam vivendo. Paulo estava vivendo. E que Paulo não viu os últimos dias. Que se deu no ano 70 e Paulo morreu antes. Paulo morreu no ano 68, decapitado. Entendeu, jumentinho? Então esses últimos dias foi o último dia deles que eles estavam aguardando. Não é para o futuro, não é para hoje. Nestes últimos dias, nos falou, viu, jumento? Tu que estudou, nos falou, não é eu e tu. Paulo está escrevendo aos Hebreus e ele está dizendo: nos falou a mim e falou com vocês, judeus, hebreus. Entendeu, doutor em teologia? Nesses últimos dias nos falou a Paulo e a eles, pelo Filho, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, que esse jumento aí não sabe nem o que é. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Falando do Filho, Deus falando do Filho. 3. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, da época dele lá, depois de ter feito a purificação. Esse jumento aí, ele estudou, né, para falar que ele é pecador, que vocês são pecadores, que a igreja, a macumba chamada igreja, a religião evangélica e católica, todo mundo é pecador. Mas jumentinho estudioso, olha aqui o que diz Hebreus 1:3, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, jumento. Tu não pode dizer que é pecador, jumentinho, e nem dizer para os outros que é pecador, porque Deus ele já tirou o pecado do mundo. Ele morreu para tirar o pecado do mundo, para cumprir a lei. O pecado do mundo para Deus foi, jumentinho, passado, a transgressão da lei. E a reconciliação de Adão que desobedeceu e desconciliou o mundo com Deus. Mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Viu, doutor Silva? O mundo já está reconciliado. O céu e a terra é a mesma coisa. Pela presença do Santo em nós. Pela presença de Deus em nós. Então, não tem mais pecado. Não existe mais pecado para Deus. O que existe é a obra da carne. Que tudo que tu semear com a tua burrice, tu vai colher. Entendeu, jumentinho? Então, ó. Ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então, você está vendo, né? Que a Bíblia é um conjunto de livros históricos do qual é passado, que foi somente para os judeus escrita, e que as promessas só foi para eles. E que Deus enviou o Filho para cumprir. E que esses ladrão pegaram e apliquem em você para vocês cumprir. E no fim vocês não terminam fazendo nada, a não ser assaltado, roubado e escravizado. Quando é para tu entender e crer que tu já tem tudo porque foi Deus que fez, né? E que no Espírito você já tem tudo. Quando tu nasceu, já nasceu com tudo. Simples assim, abençoado. Simples assim. Então, esses indivíduos aí que estudam, né? Eles estudam para dizer que tu é pecador. Enquanto Deus está dizendo aqui que ele morreu pela transgressão. De quem, Lira? Deles. E nós nunca conhecemos pecado, abençoado. Nós não temos pecado, nós não conhecemos pecado. O pecado da Bíblia é espiritual. O pecado da Bíblia para Deus só foi para eles lá. E João Batista diz: eis o cordeiro que tira o pecado. Não é que deixa, que esse ladrão chama Deus de mentiroso e te diz que tu é pecador. Tu tem que entender que esse jumento aí não sabe e separar o que foi passado, o pecado para Deus, que eu já expliquei. E o que é Gálatas 5:16 e 17. O que é obra da carne. 5:16 e 17 é 19, 21, 22, vai lá e lê. Obra da carne, inveja, bebedice, ciúme, homicídio. Entendeu, abençoado? Que esse desgraçado aí, ele não vai pregar isso nunca. Que eles querem te roubar. Entendeu? Então, ó, eu vou parar aqui 23 minutos. Amanhã eu vou dar continuidade aqui explicando a Bíblia para vocês e te mostrando que a chamada igreja, o chamado pastor, o chamado padre, o chamado papa, todos esses enrolão aí, eles te fazem de babaca. Você já tem tudo e eles mandam tu buscar, mandam tu dar, mandam tu receber, mandam tu aceitar. Isso é loucura, isso é macumba, isso é assalto. Então, até a próxima.